Hoje é mais um dia de vitória, é mais um dia de presença, de manifestação de Deus neste lugar. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3, capítulo de número 3, versículo 16 até o 18. Se tiver café atrás, tá? Glória a Deus. Encontraram? Diz amém? O texto é bem conhecido e está registrado assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai. Ó Senhor, porque nós entendemos que esse lugar não é outro senão casa de oração. E a tua palavra diz, Senhor, que se nós o clamarmos, o Senhor há de nos responder. Porque tu não és apenas um Deus que ouve, mas também é um Deus de resposta. Pai, eu creio que nesta noite o Senhor há de fazer grandes maravilhas neste lugar. Porque o Senhor promete na tua palavra que não dispensará o teu povo de mãos vazias. Que o Senhor possa, meu Deus, nesta noite, ó Senhor, que o Senhor possa escrutar cada coração que está aqui, ó Deus. Cada pessoa que veio aqui a este lugar para render a Ti adoração. Pai, nós oramos também por aqueles que estão, ó Deus, assistindo esse culto de forma virtual. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de todos. Em nome do Senhor, meu Pai. Fala conosco nessa noite. Mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aí, irmãos, chegando já no final da campanha, né? Nós já adentramos aí ao mês de março, já estamos perto do Natal, né? Já está chegando, né? Glória a Deus. De sorte que o tempo passa, o tempo voa, né? E nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai aproximando daquele grande dia. Que grande dia é esse? O dia do Senhor. Aleluia. Quantos estão preparados para esse dia? Amém? Quantos estão, né, se preparando ou preparados para esse grande dia? Porque a nossa vida aqui, irmãos, é uma passagem. É um momento onde nós iremos nos preparar para que nós possamos viver a eternidade com o Senhor. Mas muito bem, nós vamos ao tema da nossa ministração de hoje. Andar com Deus exige posicionamento. A gente sabe que o ser humano sempre teve dificuldade para andar com Deus. Andar com Deus não é fácil. Na segunda passada, eu até fiz aqui uma pontuação dizendo que algumas pessoas às vezes dizem que é difícil andar com Deus. E eu falei que difícil, na verdade, é viver sem Ele. Mas não deixa de ser verdade. Andar com Deus não é fácil. Porque nós sempre estamos aquém daquilo que Deus, né, deseja de nós. Em nós existe uma natureza pecaminosa. Por mais que nós passamos pelo processo da regeneração, da transformação, mas em nós ainda existe essa natureza. Ela não morreu, ela está em nós. Ela está dentro de nós. Então, algumas pessoas às vezes pensam, não, eu sou crente, sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Amém? É verdade. Mas essa natureza, ela não deixou de existir. E a partir do momento que a gente vacila, que a gente, né, deixa de tomar alguns cuidados, essa velha natureza volta a nos dominar de novo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado e muita cautela na nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito.
E dentro desse fruto do Espírito nós vimos ali 9 qualidades, que é a caridade, né, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a temperança, que é o domínio próprio. E o que acontece muitas das vezes é que quando nós descuidamos o que deveria nos dominar, né, que é o domínio próprio, e a gente acaba descuidando, aí não é o domínio próprio, é o demônio próprio, né, que acaba, né, entrando em ação e fazendo com que a gente passe a fazer tudo aquilo que antes a gente fazia diante de Deus. E isso é uma dificuldade que a gente tem para manter um posicionamento diante de Deus. Então, para andar com Deus não é fácil, realmente não é. Mas eu continuo dizendo que mais difícil é você andar sem Ele. Porque quem anda com Deus nunca fica para trás. Quem anda com Deus sempre vai estar a um passo à frente daqueles que ainda não decidiu andar com Deus. Então, quando nós lemos aqui esse texto, eu analisando aqui, eu pude ver algumas particularidades que têm tudo a ver, né, com a nossa campanha, com o tema da nossa campanha, que é andando com Deus. Né, o tema diz que Enoque andou com Deus 365 anos, e Deus para si o tomou. Na verdade, que quem anda com Deus não morre, Deus toma para si, é diferente. Há um hino da Cecília de Souza, eu não sei se alguém aqui é desse tempo. Alguém aqui conheceu a Cecília de Souza? Ela canta aquele hino que diz assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, limpas e puras, eles vestem para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Viu aí, pastor Júnior? Amém? Então, irmãos, é isso aí, o crente não morre. O crente, ele passa de uma realidade para outra. Ele passa de um nível para outro nível. Então, isso é, irmãos, a beleza de você decidir, porque andar com Deus é uma decisão. Andar com Deus é uma decisão inteligente. Quando você decide andar com Deus, você está fazendo, né, uma decisão de uma pessoa inteligente. E eu vejo Enoque aqui nos dias de Enoque, o mundo nos dias de Enoque era um mundo depravado moralmente, assim como nos dias de hoje, não é muito diferente dos dias de hoje. E Enoque, ele teve que se posicionar no meio, né, de numa época em que as pessoas excluíram totalmente Deus das suas vidas. Nos dias de Enoque, Deus havia sido esquecido na história dos homens. Na história dos homens daquela época, Deus não existia. Aí surge um homem chamado Enoque dizendo: eu vou andar com Deus. Eu decido andar com Deus. Esse Enoque aqui não é o mesmo, porque existe 2 Enoque, o da linhagem de Caim e o da linhagem de Sete. Tanto Caim como Sete são filhos de Adão. E o Sete aqui, quando a gente vai analisar a genealogia dele em Gênesis capítulo 5, a gente percebe ali que Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malalael. Malalael gerou o Jared. Jared gerou o Enoque. O Enoque gerou o Metusalém. O Metusalém gerou o Lameque. E Lameque gerou Noé, que viveu 950 anos. Observe quantos anos esses homens viveram. Se a gente for trazer aqui um dado, a gente vai perceber que Enos viveu 905, Cainã viveu 910, Malalael viveu 895, Jared 962, Enoque 365, o Metusalém 969, o Lameque 777, o Noé 950, viveu mais do que o próprio Adão. E por que esses homens viveram tanto?
Porque esses homens tiveram vida com Deus. Esses homens viveram, né, uma vida totalmente voltada para Deus. E isso, irmão, para nós, nos dias de hoje, é muito importante. Nós também estamos vivendo uma época de depravação, aonde, irmãos, o mundo cheira mal as narinas de Deus. A maldade do homem de hoje, a maldade nos dias de hoje, ela chegou, ou já ultrapassou os mesmos níveis da época de Enoque. Níveis insustentáveis. Níveis que Deus não pode, né, de forma alguma aceitar. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias na face da terra. E essa verdade nos leva a uma reflexão. Nós precisamos voltar mais para Deus. Ser abençoado aqui é bom, muito bom. Ser, irmãos, enriquecido, ser, né, abençoado aqui com riquezas e posse, é tudo que a maioria de nós queremos. Sim ou não, meus irmãos? Mas o mais importante não são as riquezas daqui, porque tudo que é daqui vai ficar aqui. Porque o que nos espera lá é muito melhor e muito maior. Então, irmãos, é muito importante nós analisarmos, né, essa questão do andar com Deus. E esse andar, ele não pode ser ocasional. Esse andar, ele não pode ser temporal. Esse andar, ele tem que ser constante. Nós não podemos andar com Deus 5 anos, 10 anos e voltar 10. Entendeu? Nós precisamos andar com Deus para sempre. Enquanto aqui vivermos, a nossa prioridade é andar com Deus. E aí, irmãos, eu entendo por que esses 3 jovens e Daniel, quando eles foram levados lá da terra de Judá para a Babilônia, quando esses jovens chegaram ali, porque Nabucodonosor disse, olha, Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, traga para mim, traga para o palácio, jovens que não têm nenhum defeito, de boa aparência, assim igual eu, traz, para que possa viver no palácio. Amém, irmãos? Eu tenho que achar, né? Se eu não achar, quem acha, né, irmãos? Outro dia um cara falou, você é feio, eu falei, é fake. Então, irmãos, ser feio ou rico é questão de ponto de vista, né? Então, eu me acho e amém, glória a Deus. Né, irmão? Então, a gente vai achando, uma hora a fé acontece. Então, veja só, meu irmão, traga garotos inteligentes, que saibam viver no palácio. E eu quero que esses jovens sejam alimentados com a minha comida. Olha, irmãos, que privilégio, né, aparentemente. Quando Daniel chega ali, não estava somente Daniel, não estava ali somente Ananias, Misael e Azarias, que é os mesmos aqui que nós lemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes babilônicos, que eles receberam ali. E ali tinha uma estratégia, vamos mudar o nome deles. Mudaram o nome, mas não tiraram Deus do coração deles. Mudaram o nome deles, mas não mudaram o caráter deles. E isso é muito importante, irmãos. O que é o caráter? É a marca de um indivíduo. O caráter é o modo próprio de uma pessoa agir ou expressar. E ninguém pode mudar isso, irmão. Às vezes alguém fala, fulano não tem caráter. Tem, ou é bom ou é ruim. Então, o nosso caráter, o caráter cristão, ele precisa ser todos os dias avaliado, para que nós possamos viver de maneira a glorificar o nome do Senhor. Então, observe que esses homens, que esses jovens que ali estavam, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não estavam sozinhos. Havia outros jovens que vieram também lá de Judá. Só que esses outros jovens, eles não estavam nem um pouco interessados em andar com Deus. Eles preferiram se envolver na cultura babilônica, se envolver, né, com os costumes da Babilônia, se envolver com tudo aquilo que era desprezível e abominável diante dos olhos de Deus. Quando Daniel entendeu que ele estava diante de uma grande armadilha, está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel resolveu não se contaminar. Irmãos, nós não nos contaminamos. Por quê? É porque nós resolvemos. É porque nós decidimos. Existe um tipo de oração que Deus não responde.
Senhor, eu vou passar ali no meio daquela festa, Senhor. Eu vou passar ali no meio daquele negócio ali. Não deixa eu pecar, não deixa eu olhar. Irmão, Deus não ouve isso. Porque o que Deus quer é que você não vá lá. Então eu tenho que decidir o que eu quero. Ah, Senhor, faça isso por mim. Não, é você que tem que fazer. É você que tem que decidir. É você que tem que escolher aquilo que é certo. Outro dia eu falei aqui que a gente não faz aquilo que é bom, a gente faz aquilo que é certo. E nem sempre aquilo que é bom é o certo. Então, quando nós analisamos do ponto de vista bíblico, é isso que nós vamos encontrar na vida desses moços. Eles reconheceram que estava diante de uma grande armadilha. E então Daniel resolve não se contaminar, não comer a comida do rei, porque era sacrificada a ídolos, e não beber do vinho do rei, que também era uma bebida abominável. E Daniel não está sozinho, porque esses 3 jovens, eles vai junto com Daniel na mesma pegada. Nós também não queremos nos contaminar. Só que tinha um problema. Eles tinham que comer da comida do rei, porque o rei havia determinado. Se eles não comem a comida do rei, para o Aspenaz, o chefe dos eunucos, eles poderiam, durante 3 anos, eles poderiam aparecer diante do rei com a fisionomia, né, assim, um tanto quanto, né, pior do que os outros, né? Eles poderiam aparecer assim um pouco, vamos dizer assim, anêmicos, né? Mas aí o Daniel, com toda a sua esperteza, ele fala: não, faça um teste conosco 10 dias, nos dê água para beber e legumes para comer. Irmão, eu acho isso aqui fantástico. Eu imagino Daniel e os seus amigos numa mesa, comendo pepino, né, alface, comendo jiló e bebendo água, e na outra mesa estavam os jovens que vieram de lá também, de Judá, né, comendo, né, picanha, né, bebendo vinho, se embriagando. Eu fico imaginando, irmãos, o que aquela mesa pensava dessa mesa de cá. Porque, irmãos, muitas das vezes servir a Deus, andar com Deus, muitas das vezes não, eu tenho certeza, você tem que pagar um preço. Eu lembro que quando eu converti, e eu caí na besteira de ir lá na minha terra, na Bahia, e cheguei lá, encontrei alguns amigos da farra. Quando eles me viram, falaram: rapaz, que bom ver você aqui, vem cá. E já foi abrindo, né, tá? Aí fez aquele barulhinho, né? Ih, tem gente aqui. Você entendeu, irmão? Lembrou aí, né, irmão? Mas não tem nada não, nós já estamos libertos, né? Já estamos libertos. E aí, vem cá, já foi derrama. Eu falei: não, eu não tomo esse negócio mais. Que isso, pai? Vem cá. Você não lembra daquele tempo? Eu lembro, mas isso já não me pertence mais. Ah, o que você é? Você é crente? Virou crente? Eu falei: agora sou crente. Aí, irmão, aí pronto. Aquilo ali, irmão, foi motivo de muita piada. E eu confesso para vocês que eu fiquei chateado, porque eles pegaram pesado comigo. Eu fiquei muito sem graça. Mas uma voz dizia lá no meu íntimo, aleluia, uma voz dizia: você não é mais deste mundo. Quantas vezes, irmãos, alguém tentou nos envergonhar porque nós somos cidadão do céu, porque nós não praticamos aquilo que eles praticam, porque nós não fazemos aquilo que eles fazem. Outro dia um irmão chegou a mim e falou: pastor, vamos fazer isso porque todas as igrejas estão fazendo. Eu falei: nós não faz. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo faz, mas a gente não faz. Eu não sei se eles querem ir para o céu, mas nós queremos, então nós não vamos fazer isso aqui. Então, irmãos, isso é posicionamento. Não há como andar com Deus se não houver um posicionamento diante de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, aqueles 4 jovens, talvez ali sendo motivo de chacota. Os outros falam: olha lá, comendo pepino, enquanto nós estamos aqui comendo carne. Mas isso, irmãos, é o preço que a gente paga para viver uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, resumindo, porque o tempo é muito curto. Então veja só, o que eu vejo aqui, irmãos, que quando aqueles jovens se posicionam, Deus enche eles de graça, de autoridade. Deus, irmãos, derrama sobre eles uma unção que não havia nos demais. E a Bíblia diz que um dia Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de ouro, em sinal de confirmação do seu reino.
E a Bíblia diz que ele dá uma ordem para que todos os presidentes, para que todos os governadores, para que todos os prefeitos, para que todas as autoridades da província de Babilônia, e que todas as nações e todas as pessoas de todas as línguas que ali estavam, deveriam se prostrar naquele dia de celebração. E a Bíblia diz, irmãos, que no momento em que todos os instrumentos de música tocam, aqueles 3 jovens, Daniel não estava ali, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali. E a Bíblia diz que como eles estavam, assim eles permaneceram de pé. E não se curvaram diante da estátua de ouro. Sabe o que isso significa, irmão? É que quem anda com o Deus Criador não se curva diante da criatura. Esse é o nosso posicionamento nesse mundo em que nós estamos vivendo, irmãos. E foi isso que eles fizeram, permaneceram de pé. Só que tem uma coisa, irmão, quando você faz uma coisa, né, que confronta o reino das trevas, sempre Satanás vai levantar alguém para tentar, irmão, jogar você contra a realidade. Alguém chegou no rei e falou: rei, existe aí alguns homens que o Senhor trouxe de Judá, homens que o Senhor constituiu sobre os negócios da província de Babilônia. Esses homens não fizeram caso de ti, não servem os seus deuses e não adoraram a sua estátua. Naquele momento o rei manda chamar, e o rei olha para aqueles 3 jovens e fala: ô Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito o que vocês fizeram? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar novamente tocar todos os instrumentos. E se vocês não se prostrar diante da estátua de ouro que eu edifiquei, eu lançarei vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Como você reagiria num cenário desse? Como você, seja franco, né? seja realista, seja sincero. Como você se comportaria diante de uma ameaça dessa? Irmãos, eu não sei, tá? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como eu me comportaria. Porque vendo aquele forno ardente, irmãos, e sabendo que o rei jamais deixaria de cumprir a sua palavra. Isso, irmão, muitas das vezes serve para nos levar a uma reflexão. Se você decidiu andar com Deus, se prepare, porque vem chumbo grosso. Ah, pastor, mas desse jeito o senhor me desanima. Não, irmão. Para os crentes do primeiro século, sofrer por Jesus, morrer por Jesus, nunca foi uma exceção, sempre foi uma regra. Quando aqueles homens estavam enfileirados para ser lançado no Coliseu de Roma, aqueles crentes, quando estavam ali, irmãos, enfileirados para ser lançado, você sabia que entre eles havia disputa? Você sabia disso? Eles sabiam que um a um seria lançado no Coliseu para ser comido pelas feras. E houve ali disputa entre eles, mas a disputa, sabe como que era? Não era do primeiro da fila para ir para o fim da fila, não. A disputa era aquele que estava no fim da fila, querendo ir para o primeiro lugar. Sabe o que eles diziam? Eu quero ser o primeiro, eu quero chegar lá, eu quero ser o primeiro a passar por isso, porque é muito bom sofrer por Jesus. Você entendeu, meu irmão? Eu quero ser o primeiro a ser comido por essas feras, porque eu vou encontrar o meu Jesus primeiro. Hoje, irmãos, quando a gente corta um dedo, a gente, irmãos, não vou na igreja não. Mas você vai com os pés, é ou não é? Tudo bem, você leva o dedo cortado também. Quando acontece uma coisinha, irmão, mínima, a gente já quer abandonar o barco. Então, para os cristãos do primeiro século, as coisas eram diferentes. Eles não tinham, irmãos, nenhum receio do sofrimento por Jesus. Hoje existem pessoas que negam a paz do Senhor para outro irmão porque está em público. Isso é um absurdo, irmãos. Quantas pessoas que têm negado Jesus e não sabem que negou. Esses homens aqui disseram: olha, rei, nós não vamos te responder sobre este negócio, porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo. O pode aqui, o verbo não está no imperativo, está no suposto. O Deus a quem nós servimos,
Ele pode livrar-nos da fornalha de fogo e também da sua mão. Aí parece que quando eles falam isso, a euforia da fé leva eles a falar de novo, mas de forma imperativa agora. E ele diz: o Deus a quem nós servimos nos livrará da fornalha e da sua mão, ó rei. E se não o quê? E se não quiser nos salvar, a gente morre, mas a gente não prostra. A gente morre, mas a gente não cede. A gente morre, mas a gente não negocia a nossa fé. A gente morre, mas a gente não macula o nosso caráter. E naquele momento o rei ficou enfurecido. Aí mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Deixe-me falar uma coisa aqui para você. Não se assuste não. Porque quando eles falam assim, Deus é quem pode nos livrar do forno de fogo ardente. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus livrou eles da fornalha? Livrou? Não livrou. Então Nabucodonosor, 1-0 para ele, não é? Deus não livrou. Deus não livrou. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa luta que você está passando, ou melhor, essa bênção que você está buscando nessa campanha, talvez você não receba ela. Mas como assim, pregador? Desse jeito você me desanima de novo. Talvez essa resposta que você está buscando nessa campanha, talvez você não receba ela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o que está querendo dizer, irmãos? Que o que você está pedindo, que o que você está buscando nessa campanha, aos olhos de Deus, é muito pouco diante daquilo que Ele tem para te entregar. Quando esses homens dizem, olha, Ele é que pode, sabe o que Deus diz? É como se eu pudesse ver Deus dizendo, eu não vou livrar vocês da fornalha, mas eu vou andar com vocês na fornalha. É muito diferente, irmãos. Às vezes você pede algo para Deus, só que o que Deus tem para você não é o pouco, é o muito. Deus não tem cabrito para você, Deus tem um bezerro cevado. Nós temos que aprender, irmãos, a apropriar daquilo que é direito nosso. Deus estava falando ali, Deus estava demonstrando naquele momento que existe situações em que Deus não vai livrar você. As aflições que você está passando, talvez Deus não vá livrar você delas. Mas lá em Salmo, de número 91, no versículo de número 15, está escrito: e Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? É que talvez Ele não vai livrar você dessa angústia, mas Ele vai estar com você nesta angústia. Amém? Amém ou não, irmãos? Porque às vezes Deus não vai te tirar porque Ele tem um propósito maior. E uma coisa é você passar pela angústia sozinho. Outra coisa é quando Deus passa contigo nesse momento de angústia. Então, quando Nabucodonosor percebe que ali não tinha jeito mesmo, jogaram aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor foi tão esperto que ele falou, vou pegar os 3 homens mais fortes que eu tenho, para não dar chance deles correrem. E quando lançaram eles na fornalha, a Bíblia diz que aqueles 3 homens fortes e valentes morreram só com a chama do fogo, enquanto que Sadraque, Mesaque e Abednego estava feliz andando dentro do fogo. Ué, mas não é passeando? É a mesma coisa, irmão. O texto fala que eles estavam passeando dentro do fogo. Mas eu coloquei a palavra feliz. Por quê? Você já viu alguém passeando não estando feliz? Você já viu alguém planejando uma viagem para Búzios, estando depressivo, estando angustiado? Você já viu alguém planejando, né, uma viagem, né, irmãos, lá para Disney, estando, né, totalmente destruído emocionalmente? Não, irmão. Só passeia quem está feliz. É lógico.
Às vezes, depois que você chega do passeio, aí a coisa aperta. Porque é tanta dívida, é cartão dali, é carnê dali. Quando você entra dentro de casa, a sua casa parece mais uma rua depois de um dia de eleição. É tanto papelzinho jogado, é papel da Saneago, é papelzinho da Celg, não é da Celg, agora é da Equatorial, é um papelzinho da Rene, é outro papelzinho da CIA, e aí por aí vai. Amém, irmão? Mas enquanto você está lá, você está feliz. O menino pede um picolé de R$100, você vai lá, meu filho, pega o cartão, você está feliz, irmão. Só passeia quem está feliz. Quem está mal, irmão, pode até viajar. Só que viajar não é passeio. Então, por isso que eu usei a palavra aqui feliz. Eles estavam felizes andando dentro do fogo. E por que eles estavam felizes, irmão? Porque o próprio Deus estava andando com eles dentro do fogo. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que você está vivendo, o que você está passando, convida Jesus para entrar nessa fornalha. Porque talvez ele não vai te livrar dela tão facilmente. Mas se ele estiver lá, irmãos, acabou. Essa fornalha ela vai ser climatizada com o aroma suave do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa Deus fazer parte da sua prova. Deixa Deus fazer parte do seu deserto. Deixa Deus fazer parte do seu vale. Deixa Deus fazer parte das suas angústias. Chame Ele, clame Ele. Então, irmãos, quando esses homens caem dentro da fornalha, eles passeiam dentro do fogo. E o Nabucodonosor vira as costas e pensa assim, pronto, resolvi o problema. Só que ele volta. Quando ele volta e olha, ele vê 4. E ele pensa, gente, nós jogou quantos? 3, ó rei. Mas eu estou vendo 4. E um parece com o filho dos deuses. Aí o Nabucodonosor, já estou finalizando, o Nabucodonosor chega na porta, o texto diz que ele chega na porta da fornalha e fala, eu quero falar com vocês. Aí eu penso que um deles falou, rei, entra aí, senta nesse sofá aqui pegando fogo. Mas aí o Nabucodonosor muito esperto, não, eu quero falar com vocês aqui do lado de fora. E aí eles saem e eles batem um papo. E sabe qual foi o papo que eles bateram, irmão? Sabe qual foi a conversa? O Nabucodonosor olhou para aqueles 3 jovens e disse, olha, a partir de hoje eu faço um decreto que ninguém poderá mais dizer qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e aquele que assim o fizer será morto, a sua casa será feita em monturo. A partir daquele dia, irmãos, Nabucodonosor conheceu um Deus que livra do fogo, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que abre porta, um Deus que era muito maior do que ele mesmo, porque Nabucodonosor se considerava um Deus, mas o maior Deus é aquele que está no céu, é aquele que você serve, é aquele que anda contigo, é aquele que anda com você de mãos dadas, não importa a circunstância que você está vivendo, amém? Se você pode dizer amém, faça isso, glorifique a Deus, porque Ele está conosco, e nós iremos continuar andando com Deus, porque só assim seremos mais do que vencedores, amém?